Olá, São Sebastião do Paraíso, entrando no ar na telinha da TV Paraíso do Canal 10, o seu, o meu, o nosso programa de prestação de serviço e de informação, o Tribuna Livre. Hoje, quinta-feira, dia 25 de julho de 2013. Bastante frio aqui na cidade de Paraíso. Vamos aos destaques deste programa. Vamos falar da polêmica envolvendo Santa Casa de Misericórdia de Passos e Santa Casa de Misericórdia de Paraíso. Em matéria especial, vamos ouvir os dois lados, as palavras do diretor administrativo da Santa Casa de Passos e a reunião com representantes da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Começa amanhã a campanha do agasalho do Grupo Integrar. Aí os destaques e as manchetes do Tribuna Livre desta quinta-feira. Obrigado pela sua companhia. Vamos então à previsão do tempo para esta quinta-feira. Olha, a probabilidade de chuva para hoje é de 80%, portanto chuva a qualquer momento do dia. E a intensidade do frio continua aqui na cidade de Paraíso e também na micro-região. Olha, a tendência é que a mínima permaneça entre 8 graus e a máxima não ultrapasse os 17 graus aqui na região. A cidade de São Sebastião do Paraíso continua com frio forte e, obviamente, aí na madrugada o frio com uma tendência bem maior para cair. Começamos o Tribuna Livre desta quinta-feira trazendo a polêmica envolvendo as duas Santa Casa de Misericórdia, de Passos e de São Sebastião do Paraíso. Nós estivemos em Passos para conversar com o diretor administrativo da instituição, o Daniel Porto Soares, e ele nos esclareceu muita coisa referente a esta polêmica. Vamos então à primeira matéria, a primeira reportagem lá em Passos a respeito desta polêmica que envolve o credenciamento do Hospital do Coração da Hemodinâmica lá da cidade de Passos. Acompanhe. Na última segunda-feira, em Passos, autoridades de diversos setores e de diversas cidades participaram de uma audiência pública para dar diretrizes ao credenciamento ao serviço de hemodinâmica ao Hospital do Coração de Passos. Uma grande polêmica se formou em torno da matéria, tendo em vista um antigo acordo de cavalheiros tratado há mais de 10 anos em um seminário realizado aqui em Paraíso. Velhos conhecidos políticos participaram deste seminário que tratava de um projeto político para a área da saúde na região sul de Minas. Estamos na frente da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Passos. Tudo isso para tratar do assunto polêmico que envolve o Hospital do Coração de nossa cidade e também aqui da cidade de Passos. A polêmica é o credenciamento da hemodinâmica aqui neste hospital, na Santa Casa de Misericórdia de Passos. A polêmica começou, obviamente, com uma audiência pública que foi realizada pela Câmara Municipal de Passos, juntamente com a Prefeitura Municipal, que envolve as duas cidades num referido acordo de cavalheiros que há muito tempo já se estendia, no quesito em que São Sebastião do Paraíso ficaria com o Hospital do Coração, a cidade de Passos com a oncologia a respeito do câncer e Guaxupé com a maternidade. Nesta reportagem, vamos esclarecer os 3 pontos. Há 22 anos no cargo de diretor administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Passos, Daniel Porto Soares esclareceu que não há acordo nenhum, que não existe nenhum documento que comprove tal acordo e que ele mesmo presenciou o seminário e o que aconteceu naquele dia. Eu participei, de um evento há uns anos atrás, que eu não me lembro exatamente quando foi, mas deve ter mais de 10 anos, de um seminário, que foi realizado em São Sebastião do Paraíso, com a finalidade de se levantar as necessidades, fazer um diagnóstico da situação de saúde da nossa região. E a proposição desse diagnóstico era que ele servisse de diretriz para eventuais planejamentos e busca de melhorias para essa nossa região. Entretanto, ao final desse seminário, e foi um seminário que, me desculpem, mas assim, já havia uma certa condução já buscando um determinado resultado
para esse diagnóstico, né? E isso, depois, com o tempo, a gente percebeu que se tratava tratou-se, né, muito mais de uma plataforma política, de um projeto político do que propriamente, né, uma solução para os problemas da saúde da nossa região. E na ocasião se falava muito que tinha esse acordo com a Santa Casa. Eu quero aproveitar aqui para deixar muito claro, né, principalmente para a população de São Sebastião do Paraíso, porque a gente precisa esclarecer isso, né, qual é de tudo que está acontecendo, que não existe esse acordo. Na verdade, não existe documento, não foi feita reunião de trabalho posterior a esse seminário, em que na época foi divulgado a Carta de Paraíso, que era uma síntese do que foi tratado nesse seminário. Então, em momento algum, houve um desdobramento desse seminário que levasse à definição de um projeto, de um documento que formalizasse esse acordo. Então, lamentavelmente, isso não existe, tanto que para nós a Santa Casa ela ocupa hoje uma posição estratégica na saúde da região, e a gente tem uma responsabilidade muito grande com essa nossa população, e a gente toca a nossa vida, né? E não tem essa coisa de achar que nós estamos querendo prejudicar A, B ou C. Isso nunca existiu da nossa parte. Daniel explica ainda as questões técnicas que um hospital precisa para ter o credenciamento e que um estudo realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, com especificação do Ministério da Saúde, deu em setembro de 2012 prioridade nas 3 linhas de atendimento, e somente a Santa Casa de Passos e o Hospital de Pouso Alegre foram credenciados como polivalente. Isso trata-se do desenho da rede de urgência e emergência, em que tem as diretrizes do Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual, por meio de resoluções e deliberações, ela ajusta essas diretrizes, levando-se em conta as necessidades locais, né, regionais, para que essa rede ela possa ser suficiente. E a definição da prioridade de organização para esse atendimento se dá em 3 linhas básicas, né, prioritárias, que é do sistema cardiovascular, do politrauma e dos AVCs, que são os derrames, né? Então, baseado na série histórica, no volume na estatística dos atendimentos, né, que são feitos nos sistemas de urgência e emergência, verifica-se que essas 3 linhas concentram-se a maior parte, né, dos atendimentos. Por isso que elas foram definidas como prioridade. E a Santa Casa de Passos, então, foi intitulada com uma tipologia de polivalente. Exatamente. E mesmo para essa definição, né, de tipologia, ou seja, das características do hospital, isso também tem os critérios técnicos que foram definidos na resolução do Estado, em que levam em consideração vários aspectos no hospital. Então, na nossa Macrosul, essa rede é na Macrosul, que está envolvendo 143 municípios, né, do sul de Minas, foram definidos 2 hospitais polivalentes, ou seja, são hospitais que estão organizados para atender essas 3 linhas de cuidados. Que é nós aqui em Passos e Samuel Libânico de Pouso Alegre. O diretor administrativo explica ainda que projetos políticos não são programas de saúde e que a população precisa ficar atenta à politicagem que se infiltra neste tema tão delicado para fazer plataforma política. Nós temos isso é uma coisa que eu acho que o país está pagando um preço caro, né? E aí não é questão de governo A, B ou C, é do sistema político nosso que tem que ser repensado. Eu particularmente, aí já é uma opinião, né, assim, já é mais pessoal, eu penso assim, que, por exemplo, emendas parlamentares tinham que acabar, né? Porque nem sempre as emendas parlamentares são aplicadas de forma correta, de forma assim, que você tem um elenco de necessidades. No que você vai fazer primeiro? Então, o que eu vejo aí, por exemplo, municípios pequenos, que não tem nem médico para fazer PSF, aí
batalha para ganhar um ultrassom. Aí esse ultrassom, ele precisa de um médico especialista. E o que vai acontecer com esse ultrassom? Ele vai ficar trancado a maior parte do tempo. Porque quando consegue arrumar um médico para fazer, para ir lá na cidade uma vez por mês, uma vez por semana, percebe? Então eu acho que isso, e o ultrassom, é aquilo que eu falei para vocês, é igual ao computador. Você compra um ultrassom hoje, dentro de 3 anos ele já não te dá a resposta que precisa. Aí você tem que substituir. Aí você não substitui. Aí continua fazendo exames sem resolução. E aí você tem que mandar o paciente fazer exame de novo. Isso aí é o quê? É consumo, é desperdício de recursos que já são poucos. Então eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é fazer esse repensar do nosso sistema de saúde, e eu acho que é isso que tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria Estadual tem buscado, realmente repensar esse modelo de assistência, excluir tudo aquilo que não dá resultado, tá certo? Tem até a colocação aí dos hospitais de pequeno porte, né? Nós temos hospitais aí que tem 10 leitos. Isso não é sustentável, não tem como manter. Pode pegar todo o dinheiro da prefeitura para poder manter o hospital, que fica inviável. Então a população tem que se conscientizar disso, ela precisa ser melhor informada a respeito de um sistema de saúde, entendeu? Então eu acho assim que o momento que nós estamos vivendo na saúde é um momento que exige assim de todos os atores, né, do sistema, responsabilidade, bom senso, ética, para que realmente, de fato, a gente possa buscar uma solução assim que melhore as condições de saúde do nosso povo. Aí você observou as palavras do diretor administrativo da Santa Casa de Passos, o Daniel Porto Soares, referente até ao acordo de cavalheiros que existia dentro de um seminário que foi realizado aqui em Paraíso há aproximadamente 10, 12 anos atrás. Logo após o bloco de apoio cultural, nós continuamos falando desse assunto. Nós vamos entender as palavras do deputado Cássio Soares, que falou em entrevista a um de nossos programas da Rádio Ouro Verde, e, claro, outros detalhes também numa reunião que foi realizada aqui em Paraíso. Já já estamos de volta.